Se você adquirir um cão, um filhote, para treinar ele para guarda e proteção, esperando que ele seja um excelente mordedor de pessoas, saiba que você está completamente enganado. Na grande verdade, em 90% dos casos em que um cão de guarda precisa agir, não necessariamente ele vai morder uma pessoa, mas o que resolve a grande maior parte dos problemas é você dar um comando e o cachorro latir agressivamente contra aquele suspeito. É exatamente isso que você vai aprender a partir de agora. Como você pode ensinar o seu cão de guarda a latir sob o seu comando. E para que nós possamos dar início ao nosso vídeo, primeiro eu preciso apresentar a nossa querida cadelinha Raira, que é um pastor belga malinois de aproximadamente 5 anos de idade. Então já 100% treinado, mas que vai facilitar para vocês entenderem a forma prática de como podemos ensinar um cão de guarda a latir. O primeiro passo para nós ensinarmos o seu cão de guarda a latir é vocês entenderem a parte chata, a parte teórica, mas é o que vai fazer 100% de diferença para vocês conseguirem ter muito resultado e sucesso durante o seu treino. A parte mais chata é que vocês precisam entender o que é caça e o que é o latido através da defesa ou frustração. Nesse caso, nós vamos trabalhar justamente dessa forma, trabalhando o cachorro através da frustração, que provavelmente é o que vai funcionar com você. Lembre-se, o comportamento de caça é aquele comportamento que o seu cachorro tem quando, por exemplo, ele corre atrás de uma bolinha, ou quando você está fazendo um cabo de guerra e joga o brinquedo longe. O comportamento de caça é o cachorro predar, perseguir o equipamento. Só que tem um porém. Esse comportamento ele não traz latidos. Para pensar. Se você vê um leão caçando na savana, ou de repente um cachorro correndo atrás de um gato ou de um coelho, quantas vezes você já viu um cachorro perseguindo um gato e latindo atrás dele? Na grande maioria das vezes, esse cachorro está 100% focado no coelho, 100% focado no gato, perseguindo com o máximo de intensidade possível. Então, todas as vezes que o cachorro ele vê o equipamento, que é uma caça para ele, a tendência é ele não latir. Mas, a partir do momento que esse equipamento sai do campo de visão do cachorro, ele entra naquele estado de frustração de não saber para onde o brinquedo foi, e esse estado de frustração que é o que vai trazer os latidos. Então, para que nós possamos iniciar isso, vocês precisam entender que quanto mais movimento tiver na caça, menos o comportamento de latido vem. Mais excitação, mais agitação vai trazer para o seu treino. Então foquem bem nisso. Quanto menos movimentação da caça, menos latido. Em contrapartida, nós também precisamos entender quais serão os principais equipamentos para você trabalhar com segurança, trabalhar de forma muito eficaz e principalmente ter o máximo de resultado possível dentro do seu treino, para que você ensine o seu próprio cachorro a latir sob o seu comando. E esses equipamentos eles são extremamente simples, mas que é o que vai fazer toda a diferença. A primeira coisa que vocês precisam utilizar é uma corda. Nesse caso, vocês podem utilizar uma guia do cachorro, mas o ponto mais importante é o que a gente chama de poste fixo. O que seria um poste fixo? Basicamente, uma corda presa literalmente a um poste que é 100% fixo. O próprio nome já diz, fixo. Então, ele não pode se movimentar. Porque se você vai treinar um cão, no caso, essa cachorra tem aproximadamente 25 quilos. Mas imagina que eu treino um Rottweiler de 50, um fila brasileiro de 60 quilos. O tranco, a força que ele vai fazer para puxar o equipamento vai ser extremamente forte. Então, a corda que você está utilizando precisa ser extremamente resistente e o poste fixo não pode se movimentar, correndo o risco de quebrar e cair em cima do cachorro. Em contrapartida, o que vocês vão prender no final dessa corda, que é o que nós chamamos de mosquetão, também precisa ser extremamente fixo, extremamente resistente, porque a maior parte da tensão que vai acontecer vai ser literalmente o cachorro preso por aqui e dando trancos para poder morder e latir sob o seu comando. O segundo equipamento, que também é um dos mais importantes, é o peitoral. Mas qual é a diferença entre o peitoral convencional que vocês compram em qualquer loja, pet shop, Petz, Cobase, para esse tipo de peitoral aqui?
Esse peitoral, ele é confeccionado para ser o mais resistente possível e também o mais confortável possível. Então vocês podem ver que dentro desse peitoral, essa parte que literalmente vai no peito do cachorro, ele é 100% acolchoado. Então traz muito mais conforto para o seu cachorro de literalmente fazer força contra o equipamento. Em contrapartida, pela sua segurança ou a segurança do seu figurante, esse peitoral ele precisa ter abas, esse sistema que a gente prende a guia, extremamente resistentes, porque praticamente toda a força que vai ser feita vai ser nessa simples argola. Então, imagina eu prender um fila brasileiro de 60 quilos aqui e ele fazer força nesse equipamento para literalmente tentar estourar o equipamento e morder o figurante. Então vocês precisam utilizar equipamentos de extrema qualidade. E a marca em que eu mais confio, com certeza, é a Brutal Bite, que faz equipamentos de proteção para cães de altíssima performance. E o terceiro equipamento, que também é um dos mais importantes, e talvez por seu cachorro seja o mais importante, que é o que você vai utilizar como uma forma de recompensar o seu cachorro. Nós temos 3 tipos de pillows. O que seria um pillow? É basicamente o equipamento que o seu cachorro vai morder e você vai fazer um cabo de guerra com ele. Nesse caso, nós temos 3 tipos. Qual deles você acha que é o mais indicado para esse treino? Pois bem, quando nós vamos ensinar uma característica, um comando novo para o cachorro, nós precisamos fazer algo que eu chamo de facilitar para o seu cachorro aprender. E depois que ele já aprende, nós dificultamos para aperfeiçoar. Mas essa primeira característica, facilitar para ele aprender, qual desses equipamentos vocês acham que seria o mais fácil para ele morder? Vamos tentar analisar um por um? Esse primeiro equipamento é um equipamento que ele é extremamente gordo, por assim dizer. Ele é um equipamento que ele é muito largo. Consequentemente, o cachorro ele precisa fazer uma abertura de boca muito grande para conseguir preencher o equipamento dentro da boca. Em contrapartida, ele é um equipamento extremamente rígido, duro, ou seja, o cachorro ele precisa fazer muita força, muita pressão no equipamento para quando eu puxar e fazer o cabo de guerra, ele não deixar isso daqui escapar. O segundo equipamento, ele é um equipamento que tem o que a gente chama de facão, que é a barra de mordida muito menor, ou seja, o cachorro precisa abrir muito menos a boca, só que ele continua sendo extremamente duro. O cachorro precisa fazer muita força para conseguir manter isso daqui na boca. Em contrapartida, o terceiro equipamento, ele é extremamente maleável. Então, esse equipamento seria o mais indicado para facilitar o treino para o seu cachorro. E o último equipamento vai ser o equipamento para você estimular o seu cachorro através da frustração, que nós já conversamos lá no início, para que ele inicie o comportamento de latir. Nesse caso, eu estou utilizando um colar de elos juntamente com uma guia Hadashi aqui, influenciando o nosso vídeo. Mas, basicamente, eu estou utilizando um colar de elos juntamente com uma guia de 1,5 m. O que nós vamos fazer com esse equipamento? Nós vamos colocar no cachorro, deixar ele de forma travada, para que ele não exerça a função de estimular através do sufocamento, e nós vamos começar a cutucar. Para facilitar para vocês entenderem, tem muita gente que não gosta de ser tocado. Aquela pessoa, quando você vai conversar, toda hora ela está tocando em você, chega um momento que isso gera tanto estresse, tanta frustração, que você começa a ficar inquieto. No caso do cachorro, é exatamente essa mesma técnica que nós vamos utilizar. Enquanto o cachorro estiver olhando para mim, eu vou cutucar ele. Todo esse estresse, essa frustração que estiver gerando, vai deixar o cachorro num estado de alucinação tão grande que provavelmente através da frustração de não estar vendo o brinquedo, ele vai latir. A configuração do teu treino vai ser essa daqui. Nós vamos colocar o peitoral no cachorro, deixar muito bem preso. Esse peitoral da Brutal Bite é extremamente resistente. Ele tem 2 abas principais para reforçar ainda mais, para dar mais credibilidade. E aí nós vamos utilizar o colar de elos para estimular e cutucar o cachorro e uma guia para ficar mais fácil de fazer isso a longas distâncias. Bom, eu estou utilizando uma guia também no equipamento para ficar mais fácil quando eu for pagar o cachorro pelo bom comportamento
por ele ter latido com o próprio equipamento dele, fica muito mais fácil de eu fazer isso a longa distância. Para mim não precisar vir até aqui entregar a mordida para o cachorro. Platz. Talvez o seu cachorro tenha um estado de insegurança ou não esteja acostumado com esse tipo de brincadeira, e quando você se aproxima dele para poder entregar, ele fica meio receoso, fica meio inseguro. Então, é muito mais fácil vocês terem uma guia presa no equipamento e literalmente arremessar o equipamento na boca do cachorro. Automaticamente ele vê que a caça está vindo e não tem a pressão do seu corpo. Então, já partindo para a nossa parte prática, como que nós vamos ensinar o nosso cachorro a latir sob comando? A primeira coisa que você precisa fazer é escolher um comando. No caso dessa cachorra, ela tem dois principais, que é o revir, que é o revista do treino de IGP, ou o forran. Mas, para facilitar, podem utilizar comandos como late ou revista para ficar mais fácil. Como ela já está acostumada com esses dois comandos, eu vou utilizar esses dois. Vocês se lembram que eu falei que quanto mais movimentação tiver de um lado para o outro, menos o cachorro late. Então, quanto mais vocês conseguirem deixar esse equipamento estático, sem se mexer de um lado para o outro, melhor. Então, como que nós vamos ensinar o nosso cachorro a latir através da frustração? Nós vamos estimular o cachorro para ele ficar doido, desesperado, achando que vai morder esse equipamento, extremamente louco nesse estado de concentração que ela está. Automaticamente eu me afasto do cachorro, tiro o equipamento do campo de visão do cachorro, nesse caso eu jogo atrás das minhas costas, e aí eu começo a cutucar o cachorro. Lembra que eu falei da guia presa no pescoço? Então eu começo a literalmente, lembra que eu falei? Cutucar o cachorro através da guia. Lembrando que esse cutucão não é você arrancar a cabeça do seu cachorro através desse tranquinho, mas é literalmente como se fosse aquela pessoa cutucando você enquanto conversa. A partir do momento em que eu jogar o equipamento para as costas e começar a cutucar o cachorro, eu posso estimular, tipo, o que você quer? Cadê o brinquedo? O cachorro vai entrar naquele estado de frustração e o primeiro latido que ele der, ou qualquer menção de latido, um grunhido, um choro, um choramingo, eu marco o comportamento, ok? E arremesso o brinquedo na boca do cachorro e faço um leve cabo de guerra. Quer ver como isso fica na prática? Vou guardar o equipamento e começar a cutucar. Ok! Assim que eu marco o comportamento, eu arremesso o equipamento na boca do cachorro. E aí eu faço um leve cabo de guerra. Lembra que eu falei que o comportamento de caça, de mordida, ele não traz o comportamento de latido? Então, quanto mais caça eu fizer com o cachorro, provavelmente ele vai entrar num estado de alucinação tão grande que quando eu for pedir o próximo exercício para ela latir novamente, ela não vai latir. Então, quanto menos estimulação de luta e cabo de guerra eu conseguir fazer, melhor. Então, para mim estimular o meu cachorro, eu puxo um pouquinho e alivio. Puxo um pouquinho e alivio. Vou pedir para ela largar e refazer o exercício. Aus. Sits. Vou guardar o brinquedo e simplesmente começar a cutucar. Ok. Beleza, mas você está fazendo isso com um cachorro que já sabe fazer. Então, eu vou tentar dificultar para vocês entenderem como esse processo ele realmente funciona e traz sucesso. Quer ver? Aus. Eu não vou falar absolutamente nada. Vou virar de costas para o cachorro e começar a cutucar. A partir do momento em que ela der um mínimo grunhido do equipamento, eu marco e arremesso. Ok. Oi, 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 oi. Super. Aus. Vou tentar refazer exatamente desse jeito. O mínimo grunhido, eu já marco e recompenso. Ok. Uau. Mas o título do vídeo diz como ensinar o seu cão de guarda a latir sob comando. E cadê o comando nessa história toda? É exatamente nesse momento em que nós vamos introduzir o comando. A partir do momento que o seu cachorro aprendeu
que esses cutucões é o que vai trazer esse comportamento de latido, que consequentemente vai trazer o brinquedo, nós vamos introduzir o comando antes mesmo de tudo isso. Então, nós vamos dar o comando revista ou late, e aí sim nós iniciamos o processo de cutucar o cachorro. Então, na prática, vai funcionar dessa forma aqui. Lates, primeiro, equipamento atrás do corpo, segundo, comando, e aí depois eu começo a cutucar. Eu vou até utilizar um comando que ela não sabe para vocês entenderem esse processo todo. Revista. Ok. Aus. Comando. Revista. Ok. Super. Vocês podem perceber nesse próximo revista que eu vou pedir para ela, nesse próximo latido, que eu não preciso mais utilizar a guia para cutucar. Depois que o cachorro entende que o comando que você diz significa que ele precisa latir, automaticamente você não precisa mais desses cutucões. Você só precisa do estímulo que vai fazer o cachorro latir juntamente com o comando e a recompensa. Equipamento no chão. Revista. Ok. Marca o comportamento e aí Aus. Lats. Aus. E é basicamente assim que você ensina o seu cachorro a latir sob o seu comando. A única coisa que vai faltar é você começar a mostrar estímulos diferentes, formas diferentes do seu cachorro latir, quando, por exemplo, ele vê uma situação suspeita. Mas depois que ele aprendeu que revista, ou qualquer comando que você escolha para ele latir, significa que ele precisa latir desse jeito, automaticamente quando você segurar no peitoral do cachorro, ele vê uma pessoa suspeita e você fala revista ou late, automaticamente ele vai lembrar que revista significa latir. E aí ele vai agir agressivamente contra aquela pessoa através dos latidos. E se você gostou de aprender esse conteúdo de como ensinar o seu próprio cão de guarda a latir sob o seu comando, eu vou pedir para que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho, já deixa o like e também acompanhe os nossos conteúdos tanto no Instagram, para que você aprenda cada vez mais a ter um cão de guarda obediente, educado e principalmente efetivo para o que você precisa.